Já foi? Pode ir? Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, hoje, problema lindo do livro Elementos da Matemática do professor Marcelo Rufino. Esse livro aqui, ó, volume 5, valeu? Inclusive, já falei muito bem desse livro aqui no canal, tá? Acho que falei num vídeo aqui dos livros de aprofundamento, enfim. É um excelente livro. Na verdade, não só esse, todos os volumes, tá? Você que tá fazendo aí prova para IMITA, AFA, Escola Naval, provas de oficiais em geral que, assim, necessitam de um nível um pouquinho mais elevado, né, de exercícios, é um bom material para você estudar, tudo bem? Então é isso. Eu peguei um problema desse livro aí, tá? Um problema que caiu no IME em 2014, é o problema 53 da página 398. Um problema de pirâmide aí, né, geometria espacial, tá? Que não fala só de geometria espacial, um problema que é muito mais de trigonometria e geometria plana do que um problema de geometria espacial em si, tudo bem? Então é isso. O problema é o seguinte, dado uma pirâmide aí de vértices S, A, B, C, D, tudo bem? SD é a altura dessa pirâmide, tudo bem? Onde a base, né, o plano da base é o plano aqui que contém esse paralelograma, olha, esse quadrilátero aqui, A, B, C, D, que segundo o enunciado é convexo, tá bom? AB é igual a BC, que é igual a raiz de 5. Então, ó, raiz de 5, raiz de 5. AD é igual a DC, que é igual a raiz de 2. Então, ó, raiz de 2, raiz de 2. Legal. AC, que é uma das diagonais aqui desse quadrilátero, vale 2. Então, eu botei ela aqui já de vermelho, tá? E SA mais SB é igual a 7. Ou seja, a medida de SA mais a medida de SB vai ter que valer 7. Ele pede para você calcular o volume V dessa pirâmide aí. Tranquilo? E marcar uma dessas opções aí. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aí da solução desse problema. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte. Se SD é a altura, então esse SD aqui é uma retinha perpendicular ao plano que contém aqui esse quadrilátero aqui da base. Se isso é verdade, então ele forma 90 graus aqui e aqui. Tudo bem? A reta é perpendicular ao plano, portanto vai ser perpendicular, né, a todo mundo lá. Tudo bem? Tranquilo. Bom, uma outra coisa interessante aqui é o seguinte, se aqui vale raiz de 2 e aqui é igual a aqui, então aqui vale raiz de 2. DC é igual a DA, então os dois valem raiz de 2. Né? Agora, você pode fazer a volta do teorema de Pitágoras. Repara o seguinte, 2 ao quadrado não é igual a raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado? Esse ao quadrado não é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado? É. Então, qual é a implicação? A implicação é de que ADC é um ângulo reto. Tudo bem? Então aqui, ó, tem que ter um ângulo reto. ADC. Tudo bem? É a volta do teorema de Pitágoras, porque o teorema de Pitágoras, ele é ida e volta, né? Ou seja, se vale a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, então o triângulo é retângulo. E se o triângulo é retângulo, então vale a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A, B e C são, respectivamente, a hipotenusa e os dois catetos de um triângulo. Tudo bem? Isso é ida e volta, tá? Inclusive, isso é muito louco, né? Normalmente, professores, num geral, pela experiência que eu tive, né, quando eu era aluno, eles enunciam só a ida desse teorema. Minha volta é muito importante, tudo bem? Na minha época, eu não prestava muita atenção, não. Mas hoje em dia, quando eu vou trabalhar e tal, eu falo assim, caramba, na minha época, quando eu era aluno, ensinavam somente a ida. E a gente aprendia a usar a volta sem, de fato, ter sido provado isso pra gente. Então é muito importante a gente entender o teorema de Pitágoras, tanto indo quanto voltando, tudo bem? Essa é a ideia, tá bom? Beleza. O que acontece? Eu mesmo já devo ter cometido esse erro, né? Em algumas ocasiões, tipo, enunciar um teorema e só mostrar a ida e depois sair usando a volta. É uma loucura, né? Mas é normal mesmo, isso é coisa do nosso trabalho. Mas tem que se policiar, porque é muito importante, quando um teorema for de ida e volta, mostrar as duas partes. Tudo bem? Beleza, amiguinho. Próximo passo aqui da solução desse problema. Você já identificou que o triângulo é retângulo. Legal. Ele é retângulo e é isósceles. Significa que os ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, DAC, por exemplo, tem que medir 45. Tudo bem? 45 graus. Tá? Legal, maneiro. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou chamar SD de H. Tudo bem? Legal. Maneirinho. Tá. Bom, eu sei que SA mais SB tem que valer 7. Então eu vou chamar aqui de A. E lá eu vou chamar de 7 menos A. Porque aí a soma vai dar 7. Tranquilo? Show de bola.
Bom, eu garanto que o triângulo SDA é retângulo, porque eu sei que SD é perpendicular ao plano da base aqui. Então, com certeza, SD é perpendicular a AD. Tranquilo? Visto que AD está na base. Tranquilo? Então, eu sei que SDA é retângulo com hipotenusa A. Então, eu posso jogar um Pitágoras. Vai ficar A quadrado igual a H quadrado mais esse raiz de 2 aqui ao quadrado, que é 2. Tranquilo? Joguei um Pitágoras aqui em SDA. Show de bola? Bom, um outro Pitágoras que seria legal a gente usar seria o triângulo SDB. Vou pegar aqui a régua raiz, tá bom? Pra gente marcar aqui esse triângulo e não ficar nenhuma dúvida sobre o que a gente está fazendo, tá? Vamos lá. Opa! Acabou que eu marquei um pouquinho errado aqui. Vamos lá. Pronto. Marcou. Marcou! Então, ó, o triângulo DBS também é retângulo, porque eu sei que H é perpendicular ao plano da base, portanto, H vai ser perpendicular a BD. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui, ó, um ângulo de 90 aqui também. Bom, então eu tenho H ao quadrado igual a esse lado roxo aqui ao quadrado, que eu vou chamar de M. Tá? Então, H ao quadrado mais M ao quadrado vai dar esse lado aqui, ó. 7 menos A ao quadrado. Tá aí, mais um Pitágoras. Bom, legal. Se eu souber o valor de M, então eu resolvo esse sistema. Já sei quem é A e quem é H. Maneiro. E como é que eu vou descobrir quem é o nosso amigo M aqui? Bom, antes de mais nada, o interessante seria concluir aqui qual é o valor de θ, que é o ângulo CAB. Vamos dar uma olhada no triângulo CAB, aqui, ó, separadinho, bonitinho. Olha só, a gente tem aqui B, C aqui e A. Então, C e A. Né? Aqui o ângulo θ. Tranquilo? Repara que aqui, ó, raiz de 5 e aqui 2. Tranquilo? Como é que eu vou calcular ali o valor de θ? Não precisa saber o valor exato de θ, mas algumas razões trigonométricas associadas a esse ângulo aí. Se eu traçar a altura desse triângulo aqui, com certeza ela é uma mediana. Por que ela é uma mediana e eu garanto isso? Eu garanto que ela é uma mediana, por quê? Porque num triângulo isósceles, uma altura divide o lado ao meio, tá bom? A altura, na verdade, partindo do vértice principal, tudo bem? Visto que a gente tem, né, triângulos congruentes. Então eu garanto que aqui vale 1 e aqui vale 1, tudo bem? Para que o AC possa medir 2, tá? Legal. Bom, só de olhar para esse triângulo aqui, ó, esse pequenininho retângulo, a gente identifica o seguinte: o tamanho da altura dele vai ter que ser 2. Por que 2? Vai ter que ser 2 porque 2 ao quadrado é 4 e mais 1 ao quadrado, que é 1, vai dar 5. Portanto, a hipotenusa vai ser raiz de 5. Então, só de usar o Pitágoras aqui, a gente já consegue perceber que ali tem que valer 2. Tranquilo? A informação legal que a gente tem aqui é o seguinte, que o seno de θ vai ser 2 sobre raiz de 5, né? E o cosseno desse θ vai ser 1 sobre raiz de 5. Isso é uma coisa importante, né? Uma outra coisa importante aqui também é o seguinte, agora que a gente já sabe 45 e já sabe quem é seno e cosseno de θ, fica fácil eu jogar uma lei dos cossenos aqui no triângulo BDA, tudo bem? Então, ó, no triângulo BDA, vamos jogar uma lei dos cossenos. Vai ficar m ao quadrado, tá? Igual a esse lado aqui ao quadrado, que é raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. Esse lado aqui ao quadrado, que é raiz de 5 ao quadrado, que dá 5. Menos 2 vezes o produto de raiz de 2 vezes raiz de 5, que é a raiz de 10, né? Vezes o cosseno do ângulo formado, que é 45 mais θ. Tudo bem? Ó? 45 mais θ é esse ângulo aqui. Tranquilo? Show de bola. Maneiro. Bom, tem uma coisa importante aqui agora que é o seguinte. A gente poderia calcular o cosseno de 45 mais θ usando a fórmula, né, do cosseno de A mais B, visto que a gente já conhece as razões trigonométricas associadas a 45 e a θ. Tá bom? Mas eu vou fazer de uma outra forma, tá? Para vocês entenderem uma outra sacada importante. Toda vez que você tem o seno de um ângulo mais o cosseno de um ângulo, tá vendo que você tem esse resultado? Ó? Vai dar 3 sobre raiz de 5. O que é legal você fazer quando você quer ter uma razão trigonométrica associada a um ângulo de 45 mais ou menos θ? Seria importante você entender que uma sacada pode ser feita aqui. Que sacada é essa? Divide essa equação inteira aqui por raiz de 2. Se você dividir essa equação inteira por raiz de 2, seria a mesma coisa que
multiplicar por 1 sobre raiz de 2 aqui, e aqui multiplicar por 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Só que 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2, tá? Então vai ficar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Bom, só que eu consigo entender raiz de 2 sobre 2 aqui como o cosseno de 45, não é? E eu consigo entender aqui isso como o seno de 45, beleza? Repara que agora eu tenho cosseno de 45 seno de θ, seno de 45 cosseno de θ. Ou seja, isso tudo aqui, na verdade, é o seno de 45 mais θ. Tudo bem? O seno de 45 mais θ está dando 3 sobre raiz de 10. Beleza? Isso significa dizer que o cosseno de 45 mais θ é fácil de você arrumar usando a relação fundamental da trigonometria, ou seja, o cosseno tem que ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos esse número ao quadrado, né? Porque seno de um ângulo, né? O seno ao quadrado desse ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, tem que dar 1. Então, o valor que tem que ter aqui tem que ser mais ou menos 1 sobre raiz de 10. Aí que vem a dúvida, né? Como é que eu vou saber qual é o sinal, se é mais ou se é menos? Eu preciso saber se esse ângulo é obtuso ou não. Eu preciso saber se 45 mais θ é ou não obtuso, tá? Então vamos botar essa pergunta aqui. É obtuso? Vamos provar se é obtuso ou não. Dá uma olhada para esse triângulo aqui de novo, ó. Olha esse triângulo. Calcula a tangente de θ aqui. Dá 2, né? 2 sobre 1. Tranquilo. Quanto que é a tangente de 45? A tangente de 45 vale 1. Bom, como eu sei que θ é menor do que 90 e θ está maior do que 0, né? E eu sei que 45 é menor do que 90 e 45 é maior do que 0, eu consigo garantir o seguinte, que os dois ângulos, θ e 45, são ângulos do primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, a função tangente é estritamente crescente. Ou seja, à medida que você vai aumentando o ângulo, vai aumentando a tangente. Tudo bem? Então eu consigo garantir o seguinte, que θ, né, a tangente de θ sendo maior do que a tangente de 45, no caso, a tangente de θ está sendo 2 e a tangente de 45 sendo 1, então garanto que θ é maior do que 45. Entendeu? Beleza. Por quê? Porque ele está no primeiro quadrante, né? E por que eu sei que está no primeiro quadrante? Porque θ está dentro de um triângulo retângulo, portanto ele tem que ser agudo, né? Então ele tem que ser menor do que 90. Beleza? Bom, agora que eu sei que θ é maior do que 45, eu consigo concluir que θ mais 45 é maior do que 90. O que com certeza é um ângulo obtuso, tá? Porque se θ mais 45 é um ângulo maior do que 90, ele vai ser um ângulo obtuso e o cosseno desse ângulo, θ mais 45 ou 45 mais θ, ele vai ser um número negativo, tá? Como eu já tenho esse sinal aqui, ó, mais ou menos, na verdade eu tenho o valor aqui 1 sobre raiz de 10, e ele tem que ser um número negativo, então tem que ser menos 1 sobre raiz de 10. Então a conclusão é que raiz de 10 vezes o cosseno desse ângulo vai ter que ser menos 1. Tudo bem? Bom, legal. Está sendo menos 1 esse valor aqui. Tá, e o que eu vou fazer com essa informação? Bom, essa informação é o seguinte. No lugar disso aqui, ó, raiz de 10 vezes cosseno de 45 mais θ, eu posso usar o número menos 1. Tá? E aí eu vou ter 2 mais 5, 7, menos 2 vezes menos 1, ou seja, mais 2. O que vai dar 7 mais 2, 9. Então m ao quadrado vai ser 9. Se m ao quadrado é 9, então m vale 3. Por que m não vale menos 3? Porque m é o tamanho de um segmento, tá? E o comprimento de um segmento, né, tem que ser sempre um número maior do que 0. Tudo bem? Então o m tem que ser 3. Agora que eu sei o valor de m, olha aqui, ó. Eu posso substituir. Eu vou apagar isso aqui, ó, e vai ficar 3. 3 ao quadrado é 9. Beleza, é 9. Show de bola. Agora dá para resolver esse sistema aí. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir uma linha da outra. Vamos fazer a linha de baixo menos a linha de cima. Tá? Vamos fazer a linha de baixo menos a linha de cima. Só vou dar uma apagadinha aqui para a gente conseguir acompanhar direitinho. Vou apagar. Foi. Legal. Bom, se eu fizer a linha de baixo menos a linha de cima, vai ficar, ó, já desenvolvendo. Isso aqui desenvolvendo vai ficar 49 menos 14a mais a quadrado menos o a quadrado, que é da linha de cima. Esse h e esse h vão embora, que eu não quero saber o valor de h. 9 menos 2 dá 7. Show de bola. Maneiro. O a e o a vai embora.
Então vai ficar 49 menos 7 igual a 14A. 42 igual a 14A. Se eu dividir os dois lados aí por 7, aqui vai dar 6, aqui vai dar 2. Então A vale 3. Eu quero o valor de A? Não quero o valor de A, não. Eu quero saber o volume do nosso amiguinho ali. O volume do nosso amiguinho não é H sobre 3 vezes a área dessa base aqui? Então beleza. Legal. Quem é o tamanho H aqui, né? É só substituir aqui, ó. Olha lá. Se você sabe que A ao quadrado, que é 3 ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais 2, então você sabe que 9 menos 2 dá 7, então o H tem que ser a raiz de 7. Porque não tem como ele ser menos a raiz de 7, né? Tem que ser um número positivo. Legal, então você já sabe disso. Agora, e a área daqui, dessa base aqui? Né? É a área desse triângulo retângulo aqui, ADC, mais a área do triângulo ABC. Como calcula isso? Bom, a área do triângulo retângulo basta fazer o semiproduto dos catetos. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido por 2 vai dar 1, que é 2 sobre 2 que dá 1. Então aqui vai ficar volume igual a raiz de 7 sobre 3, né? Raiz de 2 ao quadrado sobre 2, que é essa área aqui. E essa área aqui? Bom, essa área aqui desse triângulo é a base dele, que é 2, vezes a altura dele dividido por 2. Você lembra que a altura desse triângulo aqui, a altura dele, chamar de H'. Você lembra que era 2? Era 2. Então qual é a área dele? É a base, que é 2, vezes 2, dividido por 2. Então é 2 vezes 2 dividido por 2. Legal. Então vai ficar como aqui? Raiz de 7 vezes raiz de 2 ao quadrado é 2, dividido por 2 dá 1. 2 vezes 2 sobre 2 dá 2. Isso tudo dividido por 3. Repara que aqui você tem 1 mais 2, que é 3, dividido por 3 vai dar 1, né? Então eu posso simplificar aqui. Então o volume está dando raiz de 7. Tranquilo? E raiz de 7 é um gabarito possível aí, que está aqui nas nossas opções. Belezinha, amiguinho? Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. E aí, amiguinho? Problema simples, né? A gente até se alongou um pouco para resolver, mas porque a gente foi falando aí de passo a passo, enfim, de todos os processos aí associados a esse problema. Para a prova do IME não é um problema complicado não, tá bom? Mas eu acho que vale super a pena você que está estudando aí para fazer uma prova de EFON, de AFA, Escola Naval, você aprender a resolver um problema desse, que é um problema que envolve aí muitas técnicas importantes para o seu concurso. Então, se você quer saber mais sobre isso, quer parar de estudar geometria sendo sempre aquele troço mais do mesmo, por favor, acompanhe o nosso canal aqui, senta o dedo no botão do like, beleza? Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, aproveita, vai lá pro meu grupo do Telegram. Na descrição desse vídeo aqui, tá? Tem um linkzinho que te leva lá pro meu grupo do Telegram, onde a gente vai falar de matemática e de muito mais coisas relacionadas a concurso, levando você ao seu sucesso. Fui!